São João capítulo 4 diz-nos assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para Galileia. E era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirar. Então Jesus lhe disse: Vai, chama o teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera, dizendo: Não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu o que está falando consigo. Amém? Oremos a Deus para que fale conosco através desta palavra. Bom Deus, em nome de Jesus, exaltamos e glorificamos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fala, meu Deus, profundamente aos nossos corações através da tua palavra. Sabemos que tu és um Deus que fala, é por isso que confiamos e cremos na tua palavra. Fala ao nosso coração,
até mesmo depois de sairmos deste lugar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Graças a Deus. Queridos e amados, nós temos aqui uma história muito interessante entre Jesus e uma mulher samaritana. Esta mulher samaritana, conforme o texto narra, ela foi ao poço tirar água. Chegando ao poço, encontra Jesus. Só que Jesus não estava naquele poço por acaso. Dentro do reino de Deus não existem acasos. Para Deus não existem acasos. Tudo o que Deus faz, onde Deus está lá por um propósito específico. Existem muitas pessoas que associam muitos eventos da sua vida ao acaso. Mas a novidade que eu tenho para essas pessoas é que nós temos um Deus cuja presença preenche toda a terra. E este Deus nos revelou através do ministério de Jesus, dizendo que nenhum pássaro sequer cai nas nossas mãos sem que o Senhor tenha permitido. Então, se todos os eventos que acontecem na vida de um pássaro estão sob a gestão e administração do Deus Todo-Poderoso, então chegamos à conclusão que na vida do ser humano, feito segundo a imagem e semelhança de Deus, não existe esta palavra chamada acaso. E esta mulher sai da sua casa e vai ao poço para tirar água. E Jesus sai exatamente da Judeia e em direção à Galileia. E ele diz que é necessário passar por Samaria. E Jesus faz uma coisa que só está registrada exatamente neste capítulo. Na verdade, temos outros capítulos, na missão dos 12, na missão dos 70. Mas desta feita, Jesus diz para os 12: vão à cidade e vão comprar algo para comermos. E Jesus fica ali sozinho. Queridos e amados irmãos, Jesus, quando senta naquele poço, não sentou ali por acaso. Jesus tinha uma alma que estava sedenta, uma alma que precisava de beber água, mas não a água que podia ser extraída daquele poço que ali estava, mas seria uma água que só Jesus pode dar, a água que sacia a sede da alma. E esta mulher chega para tirar água. Jesus pede-lhe água para beber. E esta mulher levanta um problema cultural. Samaritanos não se davam bem com os judeus. Ela diz: como é que tu, sendo judeu, me pedes água para beber, sendo eu mulher samaritana? Então Jesus diz: se tu soubesses quem está a te pedir água, tu lhe pedirias água viva, e ele te daria água que tu não terias a necessidade de voltar ao poço para tirar água. Alegoricamente, Jesus estava a dizer que quando ele sacia a alma, quando ele sacia a alma, a sede da alma, esta pessoa viveria satisfeita por toda a sua vida. Na verdade, nós
Não somos um corpo que possui uma alma ou possui um espírito, mas nós somos um espírito que habita num corpo. E quando nós entendemos que a nossa realidade primordial deve ser espiritual, nós entendemos o impacto desta mensagem que Jesus estava a partilhar com esta mulher, quando disse que saciaria sua sede de tal ponto que ela não teria necessidade de voltar ao poço, mostrando que uma vez a alma satisfeita, as coisas materiais tornam-se secundárias. Hoje nós temos muitas pessoas indo às igrejas, indo a Cristo, procurando satisfazer a sua parte material, buscando coisas que vão satisfazer o seu corpo, que vão satisfazer o seu ego, satisfazer as suas necessidades materiais. Mas Jesus mostra-nos aqui que o mais importante é saciarmos a sede da nossa alma e não a nossa sede física, porque aquela mulher voltava constantemente para aquele poço, e Jesus dizia que não terás necessidade de voltar, porque uma alma satisfeita acaba transmitindo essa satisfação para todo o seu ser. O espírito satisfeito transmite essa satisfação para o seu corpo. E aqui a mulher entra numa questão de discussão com Jesus a respeito do lugar de adoração, em que ela diz que vocês, judeus, dizem que tem que se adorar em Jerusalém, mas os nossos pais adoraram neste monte. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então esta mulher percebe que Jesus é profeta, percebe que Jesus é profeta, porque Jesus falou-lhe do passado dela, que não é o centro desta mensagem. E ela percebe que Jesus é profeta, porque ele consegue fazer uma viagem ao passado desta mulher e consegue lhe dizer exatamente quem ela é. Queridos e amados irmãos, Deus nos conhece. Deus conhece o seu passado, conhece o seu presente, conhece o seu futuro. Eu acho muito engraçado quando as pessoas procuram se apresentar diante de Deus de forma inadequada, como se eles fossem alguma coisa interessante, como se eles fossem uma entidade que Deus devia admirar. Lembram da oração do fariseu? Quando ele disse: Deus, tens que me admirar, porque eu não sou como um publicano. Eu dou o dízimo, honro os meus pais, faço isto, faço aquilo, guardo a lei. E este tipo de pessoa existe nos dias de hoje, porque cumpre um punhado de regras, entende que pode se aproximar diante de Deus invocando as suas obras. É verdade que temos um exemplo de um homem que invocou as suas obras na oração. Ezequias, quando Deus mandou ele organizar a sua casa, que ele iria morrer, não ia recuperar da doença, Ezequias disse: lembra-te, Deus, das coisas que eu fiz. E Deus
deu-lhe mais 15 anos de vida. A postura de Ezequias é a postura de alguém que não estava preparado para morrer, não tinha sua casa em ordem. E ele orou a Deus que podia muito bem aumentar os seus dias. Mas a postura do fariseu era a soberba que ele tinha no coração, em que ele dizia que eu sou isto e eu sou aquilo, e eles acabavam apresentando uma oração a Deus que não era respondida. Esta mulher disse: Senhor, eu sei que tu és profeta, porque Jesus falou da vida dela no passado. Jesus conhece a sua vida, Jesus conhece suas escolhas, Jesus conhece quais são as suas prioridades, Jesus conhece quais são os seus problemas, assim como ele conhecia os problemas desta mulher. E quando esta mulher percebe que ele é profeta, aí ela diz: nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus traz para ela uma realidade que nós devemos prestar muita atenção. Jesus lhe diz no versículo 21: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Na verdade, o povo de Israel, que recebeu a revelação de Deus, ele acabou perdendo de vista aquilo que era mais importante. Eles acabaram dando ênfase da adoração ao lugar. Acabaram dando ênfase da adoração ao lugar. Assim como hoje temos muitas pessoas que dão ênfase ao lugar. Porque eu vou para Jerusalém, porque eu vou para o monte. Não é o lugar, não é no monte, não é em Jerusalém. Hoje tem muitos profetas que chamam a atenção das pessoas porque eles adoram no monte, buscam no monte. A relevância não está no monte, não está no lugar. A relevância está onde? Versículo 22. Jesus diz para ela: vós adorais o que não conheceis. O povo samaritano conhecia o Deus de Jacó, sabia que o Deus verdadeiro era o Deus de Jacó. É por isso que ela conhecia o poço que estava em Sicar, conhecia a história do poço que estava em Sicar, e eles conheciam pelo nome o Deus de Jacó, mas eles não o conheciam. Conheciam o nome, mas não conheciam a pessoa. É normal nós conhecermos o nome da pessoa, mas não conhecendo a pessoa. Eles conheciam o nome do Deus de Jacó, mas não conheciam o Deus de Jacó. Por isso Jesus até foi duro quando disse: vocês adoram o que não conheceis. Amados, a verdadeira adoração, ela não pode ser apresentada se não conhecermos a Deus. Se não conhecermos a Deus, jamais adoraremos a Deus como deve ser.
Jamais poderemos adorar a Deus como deve ser se nós não conhecermos a Ele. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Como é que nós podemos conhecer a Deus? Como é que nós podemos verdadeiramente adorar a Deus? Adoraremos a Deus verdadeiramente se nós o conhecermos. Se não o conhecermos, nós adoraremos o desconhecido. Lembra de Paulo em Atenas? Quando ele falou de Deus desconhecido, isso está em Atos 17. Ele chegou em Atenas e disse que vi em um dos vossos altares ao Deus desconhecido. Ele aproveitou aquela inscrição ao Deus desconhecido para lhes apresentar o Deus que criou os céus e a terra e o mar e todos os seres que neles há, e que na consumação dos tempos enviou seu Filho amado Jesus, que morreu, deu a sua vida e ressuscitou no terceiro dia. A mensagem de Paulo foi tão curta, apresentou um Deus Criador, apresentou o homem caído, apresentou Cristo que morre pelo homem caído e ressuscitou no terceiro dia, e que um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Então temos muitas pessoas hoje adorando a um Deus desconhecido. Essas pessoas são caracterizadas pelas seguintes características: elas vão à igreja, elas têm um pastor, elas dão dízimo, elas cantam no grupo coral, mas elas não conhecem a Deus. O que nos faz concluir que elas não conhecem a Deus? Porque andam sedentos. São pessoas que com facilidade estão metidos em atos de corrupção. São pessoas que aceitam propinas. São pessoas que aceitam suborno. São pessoas que não são fiéis nos seus relacionamentos. São pessoas casadas que têm amantes. São pessoas que têm um emprego e defraudam seu patrão. São pessoas que têm uma vida dupla. São pessoas que têm inveja no coração. São pessoas que têm ódio no coração. E essas pessoas acham que conhecem a Deus porque um dia elas foram convidadas a levantar a mão e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e a ter seu nome escrito no livro da vida. E hoje elas acreditam que estão em Deus, mas são pessoas que não vê nada de errado em aceitar suborno. São pessoas que não vê nada de errado a dificultar as coisas lá no setor público, para as pessoas terem que pagar por um serviço gratuito. Amados, o caminho é estreito, o caminho não é fácil. Uma das formas de você saber se está no caminho estreito ou está na porta larga, a característica do caminho estreito é que é mais difícil. Os teus colegas estão a enriquecer através dos esquemas que montaram na empresa. Você está a ver eles andarem de carros importados, não depende mais do salário, e você está lá no aperto, andando de chapa, e você tem facilidade também de fazer dinheiro, e você não faz, porque você está no caminho estreito. Você conhece a suficiência de Cristo na sua vida, você conhece o Deus que você serve. Essas pessoas fazem isso porque elas não conhecem a Deus, não sabem que elas existem e subsistem nele, não sabem que no momento que elas recebem aquela propina que o seu chefe, o seu diretor não vê, Deus está lá vendo. A porta larga
É o caminho mais fácil que a gente tem. Mas quando é difícil, aí sim, Deus nos testa. Deus nos testa. Ele nos coloca em lugares em que você vai ter facilidade de fazer dinheiro, de forma ilícita. E você diz não, porque eu conheço o Deus que aqui me colocou. E aí outros ainda dizem, não adianta contar com aquele, porque aquele ali é pastor, usam o termo pastor. Até o termo pastor agora já tem uma conotação negativa, porque os próprios pastores perderam o temor. Não pensam em duas vezes. Em se apropriar de coisas que não lhes pertencem. Amados, eles adoravam o que não conheciam. Eles não conheciam Deus que criou os céus e a terra. Não conheciam que era um Deus santo, não sabiam que Ele era um Deus santo, não sabiam que Ele era um Deus zeloso, não sabiam que Ele era um Deus justo, que permite que nós colhamos tudo aquilo que nós plantamos. Eles não sabiam. É por isso que Jesus disse que vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Mas nós adoramos o que conhecemos. Quando ele diz nós, Jesus estava falando dele mesmo. Porque o povo judeu naquela época também estava cego em relação à verdadeira adoração a Deus. É por isso que faziam comércio no templo. Estava tudo bem. Ganhavam de forma ilícita no templo, estava tudo bem. Haviam perdido o temor de Deus, haviam perdido comunhão com Deus, porque Deus se revelara a eles na maior expressão da revelação de Deus através da pessoa de Cristo, e eles não se aperceberam de que Deus estava com eles. Emmanuel, Deus conosco. Então, quando Jesus diz que nós adoramos o que conhecemos, ele estava dizendo que ele conhece o Pai. Ele conhece o Pai. E diz, porque a salvação vem dos judeus. Quando diz que vem dos judeus, não está dizendo que todos os judeus, não é? Ele está falando da linhagem de Judá. Não é? Que culminou na pessoa de Cristo, que traz verdadeiramente a salvação. Ou seja, o plano da salvação está na linhagem de Judá. É o que Jesus está querendo dizer. Então, é possível as pessoas testemunharem os milagres de Deus e não conhecerem a Deus? É possível. É possível as pessoas estarem diante de Deus, verem a Deus e não conhecerem? É possível. Assim como os homens sacerdotes, os escribas e fariseus viram a pessoa de Jesus Cristo, mas não o conheceram. Amados, um dos desafios que nós temos é de conhecer a Deus. O homem passa a gozar do direito da vida eterna a partir do momento que conhece a Deus. João 17,3: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem não conhece a Deus não tem a vida.
Quem não conhece a Deus jamais oferecerá uma adoração. Veja aqui uma coisa muito interessante. Diz: em verdade, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Espírito e a verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Por outras palavras, Jesus diz que os olhos de Deus estão voltados sobre toda a terra, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o Pai procura que nós sejamos achados por Deus, adorando em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Não significa fazer parte de um grupo coral na igreja e cantar, louvar. Faz parte, mas isto significa uma vida de total entrega e devoção a Deus. Significa uma vida de total entrega e devoção a Deus. Você deve ser adorador no seu local de trabalho. Quando você estiver a manusear o dinheiro, que você seja um servo de Deus. Quando você estiver a mexer nos contratos da sua empresa, a assinar contratos, fechar contratos, que você seja um adorador. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade são aqueles que, biblicamente falando, andam no espírito. Andam no espírito. Não andam segundo a carne, mas andam segundo o espírito. Eles são guiados pelo espírito naquilo que fazem e deixam de fazer. Eles têm lá a intervenção do espírito, andam no espírito, buscam o Espírito, fazem através do Espírito. E fazem em verdade. Isso significa que nós andamos no Espírito e na verdade. O que é andar na verdade? É andar segundo a orientação de Deus, segundo a sua palavra. A palavra de Deus é suficiente para nos ensinar a entrar, a sair, a ir e a vir. Aqui a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então aqui cai toda a máscara que muitos cristãos usam. O que eu tenho a dizer é que Deus está lá. Não só nos momentos difíceis, não só nos momentos de tribulação, mas Ele está lá quando você diz sim ao pecado. Ele está lá quando você diz sim ao suborno. Ele está lá quando você diz sim ao adultério. Ele está lá quando você diz sim ao amante. Ele está lá quando você diz sim a ver conteúdos inadequados na internet. Às vezes você fecha a porta, fecha a janela, fica numa posição que quando alguém entrar não vai ver o que você está vendo no seu celular. Mas estás completamente enganado. Deus é Espírito e Ele está lá e vê o que você está vendo. E muitos deles já perderam o temor, estão com a mente cauterizada pelo pecado, e resultado disso, estão frios, mortos, e muitos deles
Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há dias o irmão perguntou no nosso devocional por que já não acontece o que aconteceu com Ananias e Safira, quando eles mentiram ao Espírito Santo. Eu disse, verdadeiramente acontece, as pessoas morrem. Ananias e Safira até podem ter alcançado misericórdia diante de Deus, porque a morte deles foi física, imediata por causa do pecado, num contexto em que Deus queria chamar a atenção da ação do Espírito Santo no ministério dos apóstolos. Nós sabemos qual é a sorte de Ananias e Safira em relação à salvação, mas o que acontece com a igreja é que muitos estão mortos dentro da própria igreja. Metem esse esquema e querem fazer lavagem de dinheiro na igreja, dando dízimo da droga, dando dízimo do suborno, dando dízimo dos 5, 10% em concursos públicos. O teu dízimo não vai lavar o seu dinheiro diante de Deus. Lava-se o dinheiro em sistemas humanos, lava-se, mas diante de Deus precisamos de uma lavagem do coração que só Deus pode fazer. Precisamos de uma lavagem do coração que só o Espírito de Deus pode fazer. Que neste dia o Deus Todo-Poderoso lave o seu coração, purifique o seu coração, para que você tenha a liberdade de adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e é necessário que os que adorem espírito em verdade. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus respondeu, disse-lhe, sou eu que está falando consigo. Muitos esperam Deus trazer um sinal para que eles realmente reconheçam que o que estão fazendo é errado. Não, Ele está falando consigo agora. Eu sou o Cristo que fala contigo neste dia. Abandone o seu pecado e converta-se dos seus maus caminhos e alcance perdão da parte do Senhor, para que você seja verdadeiramente um adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. Ele é suficiente. A sua palavra é suficiente. O seu marido é suficiente. A sua esposa é suficiente. O seu salário é suficiente. O seu estado de solteiro é suficiente. Seu estado de solteiro é suficiente. Porque em Cristo somos suficientes onde Ele nos colocou. Se te colocou casado, seja suficiente, é suficiente no seu casamento. Se solteiro, suficiente no seu estado de solteiro. Se é empregado, suficiente como empregado. Se é empresário, suficiente como empresário. É importante nós percebermos que Deus fala conosco neste dia e que está falando profundamente conosco. Como é que nós podemos aplicar esta palavra na nossa vida? Primeiro, temos que ter consciência da adoração. Consciência da adoração. Conheci um homem que, por ter ocupado um cargo importante no governo, ele agora devia seguir um protocolo. Não podia mais beber em baratos, não podia
podia mais comer publicamente, na rua, não podia andar em qualquer sítio. Agora ele devia seguir um protocolo que regia a sua vida. E este homem passou a ter consciência de que já não podia sair sentado numa barraca a beber. Começou a ter consciência de que já não podia mais entrar em um restaurante de qualquer maneira, sentar e comer. Porque agora ele já ocupava uma posição em que a sua vida tinha que divergir da sua vida anterior. É assim que o cristão tem que se comportar. A partir do momento que você tem ciência da adoração, você tem que se comportar como um adorador. Tem coisas que você já não deve mais fazer, porque temos o protocolo do reino de Deus que nos rege, nos dirige, nos ensina. E esse protocolo deve ser seguido. Saiba que você é um adorador. Onde quer que você for, saiba que você é um adorador. O teu falar tem que ser falado de um adorador. O teu andar tem que ser o andar de um adorador. O teu vestir tem que ser vestir de um adorador. A tua mente tem que ser mente de um adorador. Seu coração tem que ser o coração de um adorador. Aí a gente mata de uma vez por todas aquele conceito de que adorar é ir para a igreja, levantar as mãos. É também, mas que não seja o único conceito de adoração. Outra verdade que devemos aplicar é que Deus está presente em todo momento, em todo lugar. Então você já não tem como esconder absolutamente nada. Eu vou andar de vidros fumados para poder esconder. Você não esconde de Deus. Acho engraçado o salmista quando diz: Senhor, para onde me irei da tua presença? Salmo 139. Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer ao abismo, tu estás. Se tomar as asas da alvorada e me meter no confim dos mares, até lá sua destra me susterá. Então não temos como nos esconder de Deus. Então, se nós temos ciência disso, estou a trabalhar, Deus está aqui. Opa, Deus está aqui. Estou a comprar, Deus está aqui. Estou no celular, Deus está aqui. Estou a fechar contratos na empresa, Deus está aqui. Isso muda completamente tudo. O inimigo virá, te tentará, e você não cederá, porque saberá que Deus está contigo. Muitos gostam da presença de Deus somente para lhes guardar. Salmos 91, meu Deus, mas quando está lá, aceitar suborno, Deus já não está. Quando está lá, a fazer coisa errada, Deus já não está. Então, Deus está presente. A última verdade que eu quero que você saiba é que talvez esta seja a última oportunidade que Deus te dá de ouvir Deus falar consigo. Talvez seja a última oportunidade que Deus te dá de ouvir Deus falar consigo. Jesus disse para a mulher: sou eu o que está falando consigo. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E Ele fala para ti nesta manhã:
mensagem para ti. Amém? Que o Espírito de Deus continue a falar mais alto em cada coração. Inclina a sua cabeça, vamos falar com Deus. Agradecer pela sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar e agradecer por tudo que tens feito por nós. Bendito seja o teu santo nome por tudo, Senhor, que tens feito. Exaltamos, Deus, o teu nome que é digno de todo louvor e toda exaltação. Deus, ensina-nos, Deus, a ter uma vida de adorador. Ensina-nos, Deus, a te adorar em espírito e em verdade. Queremos, ó Deus, te adorar na beleza da tua santidade. Ensina-nos, Deus, a tua palavra. Se tu não nos ensinares a tua palavra, Deus, com certeza, nós iremos falhar, iremos pecar. Mas se tu nos ensinares, ó Deus, a tua palavra, ensinares, ó Deus, a viver exclusivamente para si, para teu louvor, para te adorar, com certeza, Deus, te adoraremos em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade. Deus, continue a falar em nossos corações, mesmo depois que sairmos deste lugar. Seja conosco, Deus. Ensina-nos, Deus, a te adorar em espírito e em verdade, a viver debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, em nome de Jesus. Amém.